Série Reis. Cadê a grande sabedoria do rei Salomão? Saiba tudo o que está acontecendo e roda a vinheta. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Com a 9ª temporada da série Reis, A Sucessão, da Record TV, todo o público de casa desejava ver o rei Salomão muito sábio e inteligente. Com isso, os espectadores estão decepcionados com as atitudes iniciais do rei Salomão. Mas tenha calma, que eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Como falei, o povo cobra um rei Salomão mais sábio do que tem apresentado nos primeiros capítulos de Reis à Sucessão. Isso porque a própria Bíblia Sagrada revela o seguinte em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Então, meu povo, cadê a grande sabedoria de Salomão na série bíblica Reis? Em primeiro lugar, Reis à Sucessão é o início do reinado de Salomão. Reis à Sabedoria é a 10ª temporada que vem em seguida. Nessa 9ª temporada, Salomão é um rei que tinha apenas 20 anos de idade, um monarca ainda sem experiência. Com a doença precoce de Davi, Adonias se aproveitou para assumir o trono logo. Então Batseba e o profeta Natã se adiantaram e lutaram para colocar Salomão no trono antes do tempo. Por causa da rebelião de Adonias, Agite e Joabe, Salomão teve que assumir o trono muito cedo e sem preparação nenhuma. Salomão não tinha nenhum contato com o Senhor Deus. Observe que o rei Salomão reinou 40 anos em Israel e seu filho Roboão assumiu o trono em seu lugar com 41 anos de idade. Observe, um ano antes de Salomão sentar no trono, Roboão já tinha 1 ano de idade. Isso significa que Salomão estava preocupado e envolvido com Naamá, mãe de Roboão. A sucessão de Salomão foi um tiro no pé no casal Salomão e Naamá. Salomão não estava preparado para assumir o trono de Israel. E Naamá, nem muito menos, não esperava o amado recém-casado com ela virar rei de um dia para o outro. Com certeza, como a série Reis mostrou em cena, houve com certeza um conflito entre Salomão e Naamá, que a Bíblia não chega a revelar. A prova desse conflito é o casamento precoce do rei Salomão com a princesa egípcia, no caso da série Reis, a princesa Nebsete. Como não tinha experiência nem contato com Deus, Salomão acabou não ficando com Naamá. Como eles tinham um filho com 1 ano de idade, o certo era Salomão se casar com Naamá, diante do povo de Israel. Mas, com certeza, o mesmo temia que o povo o acusasse de pecar com Naamá, em se casar depois de ter um filho de 1 ano. Essa é a prova mais justificativa de Salomão, aceitar se casar com a filha do faraó do que com a mãe de Roboão. Porque em seguida, o rei Salomão poderia ter várias esposas, inclusive entre elas a mãe de Roboão. Com essa falta de sabedoria e cheio de problemas com as mulheres, Salomão resolveu ir a Gibeão oferecer sacrifício ao Senhor Deus após o casamento com a filha do faraó. Mas, antes de falarmos o que aconteceu neste local entre Salomão e o Senhor Deus, saiba o seguinte: Salomão conhecia o Senhor Deus por intermédio do rei Davi e Batseba, que o ensinavam constantemente. Salomão era um jovem estudioso e conhecedor das leis de Deus e das leis da monarquia. Mas o rei Salomão não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Salomão não tinha uma comunhão íntima com o Deus de Israel. Mesmo o Senhor Deus o amando desde pequeno, Gedidias precisava ter uma ligação forte com o soberano. Então, foi neste dia que o Senhor Deus apareceu em sonho ao se agradar da oferta de Salomão. Salomão surpreendeu ao Senhor Deus ao oferecer 1000 holocaustos. 1000 bois foram sacrificados ao Senhor Deus. Maravilhado com a grande oferta, o Deus Todo-Poderoso então pergunta o que o rei Salomão deseja ter em sua vida.
Neste momento, Salomão poderia pedir muitas riquezas e ter uma longa vida em seu reinado e muitos outros desejos materiais. Mas o jovem Salomão, sem experiência para governar, acaba surpreendendo o Senhor dos Exércitos. Humildemente, o rei Salomão pede ao Senhor Deus apenas sabedoria para governar e agir com justiça. O Senhor Deus se agrada do pedido do filho do rei Davi, que poderia pedir ouro, prata e muitos anos de vida. Com isso, o Senhor Deus passa para Salomão o espírito da sabedoria. A partir daquele instante, o rei Salomão possuía o dom da sabedoria divina. Mas o Senhor Deus estava tão agradecido com o sacrifício de Salomão que ainda acrescentou mais desejos ao rei de Israel. Deus então concedeu uma longa vida e muitas riquezas ao reinado de Salomão. O Senhor, porém, o alertou: caso obedeça a mim, como fez Davi, meu servo, tudo isso irá acontecer. Com essa passagem bíblica, vemos claramente que o rei Salomão apenas usa a sua sabedoria humana nessa 9ª temporada, a sucessão. Com essa sabedoria de homens, Salomão aceitou se casar com a princesa Nebsete e fazer aliança com o rei do Egito para se manter no trono. Por se casar com a princesa egípcia, Salomão recebeu do faraó como dote de casamento a cidade de Zessé. Salomão deseja usar essa cidade para ser o seu centro comercial de importações para negociar com várias nações. Em outras palavras, cedo ou tarde, até o faraó do Egito vai ter que negociar com o rei Salomão por mercadoria no centro da cidade. Salomão também vai trabalhar com os belos cavalos do faraó. Os cavalos são, naquela época, os melhores veículos para se transportar para qualquer lugar com rapidez. Salomão vai fazer a sua criação de cavalos crescer tanto que ele terá milhares de cavalos para negociações futuras. Somente com esses dois negócios, o rei Salomão já começa a ser um rei muito rico e poderoso. Somente com a estratégia de se casar com a princesa egípcia, Salomão consegue conquistar tudo isso. Imagine se casando com 700 esposas. A prova disso é que a própria Bíblia revela que as 700 esposas de Salomão eram todas princesas. Quer dizer, as filhas dos reis eram oferecidas ao rei Salomão como uma prova de aliança. Cada princesa, cada casamento, Salomão recebe um dote imenso. Com a filha do faraó, por exemplo, o rei Salomão recebeu a cidade de Zessé e os cavalos do rei se amou. Com tantos dotes de casamento e seus negócios crescendo, você já deve imaginar o tamanho das riquezas de Salomão. O rei Salomão chegou a ter uma mina que ficou conhecida como as Minas do rei Salomão. Fora essas 700 esposas princesas, Salomão consegue 300 concubinas. Bem provável que a maioria das concubinas deve ter sido dadas como agradecimento de pessoas que se beneficiaram da sabedoria do rei Salomão. Fora os reis e príncipes que já chegavam a Salomão com ouro e prata na mão para presentear o rei de Israel, o rei mais sábio do mundo. Salomão ficou tão rico ao ponto de ele beber em copos de ouro. A prata para o rei Salomão já não tinha mais valor, pois ele recebia constantemente toneladas de ouro puríssimo. Em Jerusalém, a prata era como pedras de areia que não tinha valor nenhum. Quando o rei Salomão recebe o dom da sabedoria em Gideão, ele conduz tudo isso com maestria. Então, na 9ª temporada de Reis, o rei Salomão ainda não se mostrou tão sábio porque, primeiro, ele deve ter um encontro verdadeiro com o Senhor Deus. Por isso, vale dizer aqui que a história de Salomão só está no início. A sabedoria e as riquezas de Salomão em breve batem a porta na próxima temporada. Com a sabedoria de Deus, o rei Salomão vai construir o belo templo de Jerusalém com o melhor dessa terra. Em pouco tempo, a construção, quando terminar, se chamará Templo de Salomão. O templo, com o passar dos anos, é destruído 3 vezes e nos dias atuais restou apenas um muro do templo. Esse muro é chamado hoje em dia de Muro das Lamentações, conhecida no mundo inteiro
na terra de Israel. Antes de terminar, a série Reis fará Salomão terminar feliz com Naamã antes do rei morrer. Comente aí o que você achou de saber dessa grande sabedoria do rei Salomão. Deixem os seus comentários, compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.